Meu nome é Gabriel e essa história aconteceu comigo em 2012, numa fazenda de criação de gado no Pantanal Sul-Mato-Grossense. Era um lugar imenso, cercado por rios e matas densas, onde a civilização parecia um eco distante. A casa da sede, velha e robusta, rangeva com cada brisa que vinha do brejo, e as noites lá eram de um silêncio tão profundo que o próprio silêncio parecia ter peso, uma presença. Eu estava sozinho há quase um mês. Os peões tinham ido para a cidade levar o gado e só voltariam na semana seguinte. Era trabalho braçal e solitário, mas eu gostava da paz, da imensidão do céu estrelado que só o Pantanal oferece. No entanto, naquela quinzena, uma sensação estranha começou a me acompanhar. Não era medo de assalto, era algo mais primordial, como se os olhos da noite estivessem fixos em mim. As vacas, sempre barulhentas ao anoitecer, permaneciam num mutismo atípico, suas silhuetas escuras mal se movendo no pasto sob a luz pálida da lua. Até os cavalos, animais que conheço como a palma da minha mão, relinchavam num tom diferente, um som agudo e nervoso que eu nunca tinha ouvido antes, vindo do fundo dos currais. Era como se eles pressentissem algo que meus sentidos ainda se recusavam a aceitar, uma anomalia na ordem natural daquele lugar isolado. A distância do vizinho mais próximo era de um dia de viagem de barco, então não havia alma viva por quilômetros. O único som constante era o do vento uivando levemente nas frestas da janela de madeira, um lamento quase humano que me fazia apertar os olhos na escuridão, tentando discernir formas no breu impenetrável que cercava a casa. Eu começava a sentir uma agonia lenta, rastejante, subindo pela espinha. Os primeiros dias de solidão foram bons, cheios da tranquilidade que eu buscava, mas logo a quietude virou opressão. Comecei a ouvir coisas. Estalos vindos do telhado que não eram de madeira se acomodando, passos arrastados na varanda de terra batida que eu sabia estar vazia e, o pior de tudo, uma respiração pesada, quase um bufo abafado, que parecia vir de trás da porta do meu quarto nas madrugadas mais escuras. Eu acendia o lampião a querosene, o coração batendo descompassado no peito, e a claridade amarelada revelava apenas o vazio, o silêncio pesado retornando, mas a sensação de uma presença permanecia, sufocante, gelada. Os cães da fazenda, que antes faziam uma festa quando eu me aproximava, agora me olhavam com olhos arregalados e baixavam o rabo, encolhendo-se em seus cantos, recusando-se a sair para a noite. Eles uivavam longamente para a lua, mas não era o uivo melancólico de sempre, era um lamento carregado de terror, um aviso que se perdia na imensidão da paisagem pantaneira. Uma noite, eu estava na cozinha preparando um café forte para tentar espantar o sono e a apreensão, quando ouvi um arranhão suave na parede externa, perto da janela. Era como se unhas longas e afiadas deslizassem pela madeira velha, um som nauseante que me fez prender a respiração. Eu me forcei a espiar pela fresta, mas a escuridão era total, impenetrável, e só consegui ver as silhuetas retorcidas das árvores ao longe, balançando lentamente ao sabor de um vento que eu não sentia na pele. O suor frio escorria pela minha testa, e eu me sentia um animal encurralado, com os sentidos aguçados ao extremo, mas sem conseguir identificar a ameaça. A cada noite que passava, a linha entre a realidade e o delírio se tornava mais tênue. Eu mal dormia, e quando fazia, era um sono agitado, povoado por pesadelos vívidos de sombras que se arrastavam pela fazenda, de olhos vermelhos que me observavam da escuridão dos currais vazios. Eu comecei a notar que as cercas da propriedade pareciam ter sido violadas. Não eram cortes de arame, mas sim pontos onde a madeira estava esmagada, partida de forma irregular, como se algo de força sobrenatural tivesse passado por ali. Os animais, que já estavam estranhos, pioraram. Encontrei algumas vacas mortas no pasto, não por doença ou predadores conhecidos, mas com os corpos intactos, porém com uma expressão de pavor congelada em seus rostos bovinos, como se tivessem morrido de susto puro. A cena me revirava o estômago e me enchia de uma apreensão gélida. Nenhuma marca de luta, nenhuma mordida, apenas o silêncio da morte e o pavor estampado. Eu me sentia constantemente vigiado, e não era uma paranoia simples. Era uma sensação física, como se o ar ao meu redor estivesse mais denso, vibrando com uma energia maligna. As sombras da casa, que antes eram meras ausências de luz,
agora pareciam se mover por conta própria, ganhando formas disformes e ameaçadoras nos cantos dos meus olhos. Eu me agarrava a tudo que me conectava à sanidade, mas a solidão e o terror estavam corroendo minha mente, me transformando em uma casca de homem apavorado, incapaz de distinguir o real do imaginário naquele inferno rural. A noite da minha fuga foi a pior de todas. Eu estava na cozinha, tentando manter a calma, quando o rangido familiar da porta do meu quarto se repetiu, mas desta vez veio acompanhado de um som pesado, como algo sendo arrastado pelo chão de tábuas. A respiração ofegante, agora audível, parecia ecoar de dentro do meu próprio peito. Eu peguei a velha espingarda de caça, minhas mãos tremendo tanto que o metal parecia escorregar, e me dirigi lentamente ao corredor. Cada passo um desafio contra o medo paralisante. A luz fraca do lampião mal conseguia furar a escuridão espessa, mas eu juraria ter visto uma sombra muito alta e disforme se mover rapidamente pela porta do meu quarto, dobrando-se em ângulos impossíveis, desaparecendo no breu. Meu coração explodiria a qualquer momento. Um cheiro nauseabundo, de terra molhada e carne podre, invadiu minhas narinas, me fazendo engasgar. Eu não conseguia respirar, meus pulmões se recusavam a obedecer. Naquele instante, um uivo agudo e prolongado cortou o silêncio da noite, vindo da mata. Não era o uivo de um animal selvagem. Era algo diferente, mais profundo, mais antigo e carregado de uma malícia que arrepiou cada pelo do meu corpo. Naquele momento, eu soube. Não era um animal. Não era um ladrão. Era algo que vivia naquelas sombras, que se alimentava do medo e do isolamento. Eu larguei a arma, o medo superando qualquer instinto de defesa, e corri. Corri para fora da casa, para o pasto, sem olhar para trás, sem pensar em nada além de escapar daquela presença invisível e palpável que me perseguia. Corri pela escuridão do Pantanal, em direção à incerteza da aurora, deixando tudo para trás, minha sanidade por um fio, e o eco daquele uivo infernal ainda ressoa em meus ouvidos, mesmo anos depois, toda vez que a noite cai e o silêncio se instala. Meu nome é Gabriel e essa história assombrosa aconteceu comigo no final dos anos 90, quando eu tinha meus 20 e poucos anos e decidi me aventurar em uma empreitada um tanto solitária, uma que mudaria para sempre a minha percepção da realidade e do que realmente espreita nas sombras mais densas do nosso mundo. Naquela época, eu estava encarregado de cuidar de uma vasta fazenda de gado leiteiro que pertencia à família de um amigo, uma propriedade ancestral e esquecida, encaixada em um dos recantos mais isolados e inóspitos do interior profundo do Acre. A fazenda se aninhava em uma área que parecia ter sido esquecida pelo tempo e pela civilização, tão remota que o vilarejo mais próximo era apenas um ponto minúsculo no mapa, acessível apenas após horas de viagem exaustiva por uma estrada de terra tortuosa, e praticamente intransitável durante a estação chuvosa, um verdadeiro desafio de resistência tanto para veículos quanto para a alma humana. Era um lugar onde o silêncio majestoso e quase opressor da Mata Virgem era quase um personagem palpável, um silêncio denso e pesado que se infiltrava em cada fibra do seu ser, só sendo ocasionalmente quebrado pelo mugido melancólico e distante do gado disperso nas pastagens ou pelo farfalhar misterioso e quase orquestrado das folhas das árvores antigas quando o vento noturno começava a sussurrar suas velhas e enigmáticas canções que pareciam carregar consigo segredos milenares. A casa principal da fazenda, uma construção imponente e severa de madeira escura e robusta, com seu telhado de telhas de barro envelhecidas pelo tempo, erguia-se solitária e altiva em meio a vastas extensões de pastagens verdejantes que se estendiam até a linha do horizonte quase infinita, onde a floresta amazônica, densa e impenetrável, engolia a paisagem em um abraço verde e impiedoso, tornando-a um labirinto de mistérios e sombras. Eu, Gabriel, nunca fui um homem de medos infundados ou de crenças no sobrenatural, sempre atribuindo qualquer fenômeno estranho e inexplicável à lógica fria e calculista da razão ou à imaginação fértil e por vezes superaquecida das pessoas que habitam esses rincões distantes.
Minha rotina diária era exaustiva e monótona, um ciclo repetitivo que começava antes mesmo que o sol ousasse espiar no horizonte, com a ordenha das vacas, seguida pelos inúmeros afazeres da terra que exigiam esforço físico e mental, e, ao cair da noite, eu me recolhia para o silêncio sepulcral da casa, onde a única companhia era o chiado fraco e intermitente de um rádio de pilha velho que mal conseguia sintonizar alguma estação em meio à vasta imensidão do nada. A escuridão que dominava aquele lugar era de uma natureza completamente diferente. Uma escuridão que parecia ter peso, uma manta densa e viscosa que cobria tudo, transformando as formas familiares dos móveis em sombras ameaçadoras e distorcidas, que dançavam ao sabor da minha mente cansada. As noites ali eram intermináveis, preenchidas por uma sinfonia macabra de sons que eu não conseguia identificar, estalos secos e repetitivos na madeira antiga da casa que eu atribuía ingenuamente ao envelhecimento natural da estrutura, o pio melancólico da coruja que parecia mais um lamento do que um chamado de caça, e o roçar incessante e perturbador das folhas, secas trazidas pelo vento frio e cortante que entrava sorrateiramente pelas frestas das janelas mal vedadas, criando um coro fantasmagórico. Eu estava ali para trabalhar, para cumprir minha responsabilidade com dedicação e afinco, e a ideia de que algo além do compreensível, algo maligno e etéreo, pudesse existir naquele lugar tão remoto e esquecido, parecia-me um devaneio, uma lenda fantasiosa de gente do campo, sem nada melhor para fazer do que inventar histórias assustadoras e inverossímeis para passar o tempo nas longas e intermináveis noites, sem o conforto e a segurança da energia elétrica. O isolamento era total, e a sensação de que você era apenas uma pequena partícula em meio a uma imensidão selvagem e desconhecida era constante, uma pressão invisível que pairava sobre a alma. Foi na terceira semana da minha estadia que as coisas começaram a se desdobrar de uma maneira que a minha lógica teimosa e até então inabalável já não conseguia mais ignorar, nem mesmo com todo o meu esforço para racionalizar o irracional. O gado, que antes era tranquilo, manso e previsível em seu comportamento, passou a apresentar um padrão de nervosismo e pavor crescente, mugindo em desespero profundo durante as madrugadas silenciosas, com os olhos arregalados e injetados de um pavor irracional que me fazia sentir um arrepio gélido e prolongado percorrer toda a minha espinha, da nuca aos pés. Eu os encontrava amontoados nos cantos mais distantes e escuros dos currais, tremendo incontrolavelmente, como se um predador invisível e monstruoso estivesse constantemente à espreita, rondando, embora eu nunca encontrasse vestígios de pegadas, arranhões ou qualquer outro sinal de animal selvagem por perto, o que apenas intensificava o mistério e a apreensão. Os cães de guarda da fazenda, dois vira-latas robustos e corajosos, conhecidos por sua valentia e por latirem para qualquer movimento estranho ou ruído incomum, começaram a uivar para o nada, um uivo prolongado e lamentoso que ecoava na noite escura, fixando o olhar em pontos vazios no escuro denso da noite, com as caudas baixas e entre as pernas, e os pelos eriçados em um sinal claro de terror puro, um comportamento que eu jamais havia presenciado neles em todo o tempo que os conhecia. À noite, o silêncio sepulcral da casa, que antes era apenas pesado e opressor, transformou-se em algo ainda mais sinistro, uma quietude antinatural que parecia gritar, carregada de uma tensão palpável que fazia o ar vibrar-se. Comecei a ouvir passos, arrastados e lentos, vindos do andar de cima, onde ficavam os quartos vazios e empoeirados, embora eu soubesse com certeza que não havia absolutamente ninguém além de mim na fazenda, a quilômetros de qualquer outra alma viva. As tábuas antigas do assoalho gemiam e rangiam sob um peso que não existia, e o rangido se movia de um cômodo para outro, com uma cadência perturbadora, como se uma entidade invisível e etérea estivesse caminhando sem pressa, explorando os corredores escuros e sombrios da casa. Eu me convencia de que eram ratos, o vento que soprava pelas frestas, a velha estrutura da casa se assentando, mas a cada noite que passava, os sons se tornavam mais distintos, mais intencionais, mais próximos. Uma vez, enquanto eu tentava, em vão, mergulhar no sono agitado, ouvi um sussurro tênue e gélido vindo de trás da porta do meu quarto, um som quase inaudível, mas que me fez prender a respiração no peito, um sussurro que parecia chamar meu nome, distorcido e carregado de uma malícia ancestral. A sensação insidiosa de estar sendo vigiado tornou-se uma constante tortura, um peso invisível e gelado sobre meus ombros, a impressão arrepiante de olhos fixos em mim vindo das sombras mais profundas, dos cantos mais escuros dos cômodos, das janelas escuras que davam para a mata cerrada e impenetrável. Meu sono tornou-se fragmentado, um tormento, e eu me pegava acordando no meio da noite, encharcado de suor frio, com o coração batendo descompassadamente contra as costelas, convencido de que havia alguém, ou algo, parado ao pé da minha cama,
observando-me na escuridão impenetrável, respirando o mesmo ar que eu. A cada dia, a linha entre a sanidade e a loucura parecia se afinar perigosamente, e eu sentia minha mente escorregar para um abismo de terror que eu nunca imaginei ser possível. O isolamento, que antes era uma bênção, tornou-se uma maldição, uma prisão onde eu era a única presa. A noite mais terrível, porém, ainda estava reservada para mim, esperando nas profundezas da escuridão mais densa, um pesadelo que transcenderia tudo o que eu havia experimentado até então. Era uma noite sem lua, com o céu completamente coberto por nuvens carregadas e pesadas que não prometiam chuva, apenas uma escuridão ainda mais profunda e opressora, uma negrura que parecia absorver todo e qualquer vestígio de luz e esperança. Eu estava na cozinha da fazenda, um dos poucos cômodos onde eu sentia um mínimo de segurança, tentando em vão distrair a mente atormentada com as palavras impressas em um livro velho, quando um estrondo seco e violento vindo do celeiro me fez saltar da cadeira com um grito abafado que ficou preso na garganta. Era um som que não parecia de madeira velha estalando, nem do vento uivando e batendo, mas sim de algo pesado, algo com força descomunal, sendo arremessado com uma violência assustadora contra uma das paredes de madeira robusta do celeiro. Peguei a velha espingarda de caça que ficava sempre pendurada acima da porta da cozinha, mais por um instinto primal de autopreservação do que por qualquer crença real de que ela me protegeria do que quer que estivesse lá fora, e segui em direção ao celeiro, com o coração martelando no peito como um tambor frenético, a respiração presa na garganta e cada fibra do meu corpo em estado de alerta máximo. A lanterna em minha mão tremia incontrolavelmente, e o feixe de luz fraco e instável dançava erraticamente sobre as formas distorcidas e sombrias da noite, criando um cenário fantasmagórico e aterrorizante. Ao me aproximar do celeiro, o ar ao meu redor ficou pesado, denso, com uma pressão quase física que parecia esmagar meus pulmões e um cheiro estranho de terra molhada misturado com algo mais, algo pútrido, metálico e nauseabundo que me revirava o estômago e ardia nas narinas. O gado dentro do celeiro estava em polvorosa, batendo-se desesperadamente contra as cercas de madeira, mugindo em um pânico ensurdecedor e coletivo, os olhos brancos e arregalados de terror puro refletindo o fraco e tremeluzente brilho da minha lanterna, parecendo pequenas pérolas de horror na escuridão. Foi então que meus olhos cansados e assustados finalmente a viram. No centro exato do celeiro, onde antes havia um monte de feno arrumado e inofensivo, agora havia uma figura esguia e alta, curvada sobre si mesma em uma posição grotesca, movendo-se com uma lentidão perturbadora e antinatural. Não era um animal que eu conhecesse, nem um ser humano. Tinha uma forma quase humanoide, mas os membros eram longos demais, finos e desproporcionais, os joelhos dobrados de forma antinatural para trás, e a pele parecia escura, enrugada e seca, como couro velho e ressecado pelo tempo, ou algo muito pior, algo mumificado. Seus movimentos eram bruscos, descoordenados e espasmódicos, como um fantoche quebrado sendo manipulado por cordas invisíveis e desajeitadas, uma dança macabra e sem ritmo. Eu não conseguia ver seu rosto, pois a cabeça estava baixa, voltada para o chão, mas sentia seus olhos sobre mim, uma sensação de frio absoluto que me congelou até os ossos, paralisando-me completamente. Um som gutural, um rosnado baixo, arrastado e carregado de uma malícia invisível, escapou da criatura, e ela começou a se mover lentamente na minha direção, um passo hesitante e oscilante, cada movimento um tormento excruciante para os meus nervos já em frangalhos. Eu queria gritar, queria correr desesperadamente, mas meus pés pareciam presos ao chão, paralisados pelo medo mais primitivo, mais visceral e mais avassalador que eu já havia sentido em toda a minha vida, um terror que transcendeu qualquer noção de perigo real. O cheiro pútrido intensificou-se, tornando-se quase insuportável, e eu podia ouvir sua respiração, um chiado úmido, rouco e pesado que parecia sugar todo o ar do celeiro, tornando-lo rarefeito e sufocante, como se o próprio espaço estivesse sendo drenado de vida. Com um esforço desesperado e quase sobre-humano, eu consegui, de alguma forma inexplicável, arrancar meus pés do chão que pareciam estar grudados por uma força invisível, virei-me abruptamente e corri de volta para a casa, sem ousar olhar para trás, pois sabia que o que me esperava era algo que a mente humana não conseguiria processar novamente. Eu podia ouvir os passos arrastados e pesados da criatura atrás de mim, cada um deles uma picada de gelo em minhas costas, um eco macabro que reverberava em minha mente aterrorizada. A porta da casa, que antes parecia tão próxima, agora parecia estar a quilômetros de distância, um refúgio inatingível.
Mas eu corri como nunca antes na vida, com o fôlego rasgando minha garganta em um grito mudo de desespero. O som do meu próprio coração batendo descompassadamente ecoando em meus ouvidos como um tambor de guerra tribal. Finalmente, com as últimas forças que me restavam, consegui alcançar a porta, julgando-me contra ela e trancando-a com a pesada tranca de ferro, antes de escorregar até ao chão, ofegante, com os olhos fixos na madeira escura da porta, esperando que a qualquer momento ela pudesse ceder sob a pressão do que quer que estivesse do lado de fora. A criatura, surpreendentemente, não bateu, não tentou arrombar a porta com violência, mas eu podia sentir sua presença do lado de fora, uma energia gélida e maligna, a respiração pesada e úmida contra a madeira, o cheiro nauseabundo que permeava as frestas, infiltrando-se na casa e em meus pulmões, sufocando-me. Passei o resto daquela noite interminável encolhido no canto mais escuro da sala, a velha espingarda de caça apertada em meus braços como um talismã inútil, tremendo incontrolavelmente, os ouvidos atentos ao menor som, as imagens horripilantes daquela coisa se repetindo em minha mente como um filme de horror em looping infinito, uma tortura psicológica que parecia não ter fim. Quando o sol finalmente começou a espiar no horizonte distante, tingindo o céu de tons pálidos de cinza e rosa, anunciando o alvorecer, a sensação de pavor diminuiu em intensidade, mas não desapareceu por completo, permanecendo como uma sombra persistente. Eu saí da fazenda naquela manhã, deixando tudo para trás, o gado, a casa, o meu emprego, minhas posses, sem uma única palavra de explicação para o meu amigo ou para qualquer um. Eu simplesmente fugi, movido por um instinto primitivo de sobrevivência. Nunca mais pisei naquela terra amaldiçoada, e a memória vívida daquela noite permanece gravada a fogo em minha alma, uma cicatriz profunda e incurável que me lembra da existência de horrores que a mente humana se recusa terminantemente a compreender. Os anos se passaram, mas o medo visceral da escuridão, o pavor constante de estar sozinho em lugares remotos e isolados, e a certeza inabalável de que há coisas malignas e incompreensíveis que espreitam nas sombras do mundo, em seus cantos mais obscuros e esquecidos, nunca me abandonaram. Eu não tenho explicações lógicas ou racionais para o que vi, apenas as aterrorizantes lembranças que me assombram até hoje, um testemunho silencioso e arrepiante de que nem tudo que existe pode ser compreendido pela nossa limitada lógica humana, e que em alguns cantos esquecidos do nosso vasto e misterioso Brasil, o véu tênue entre o nosso mundo e o incompreensível é perigosamente frágil e propenso a se romper. Aquele lugar amaldiçoado me mudou para sempre, transformando minha cética e racional visão de mundo em um constante e paranoico alerta para o inexplicável, para o medo que se esconda à espreita, observando silenciosamente, esperando pacientemente pelo momento certo para se revelar novamente e arrastar mais uma alma para o abismo do terror. A cada sombra, a cada ruído noturno, a cada sensação de frio repentino, eu sei que ela pode estar ali, perto, observando. Meu nome é Gabriel. Era meados do inverno de 2003 e eu me encontrava numa fazenda de café esquecida, isolada e vasta, aninhada nas serras escuras e silenciosas do interior de Minas Gerais, um lugar onde o tempo parecia ter parado há décadas e a única companhia constante era o sussurro gélido do vento entre as árvores centenárias. A propriedade era da família, passada de geração em geração, mas há muito abandonada, e eu havia me proposto a ir até lá sozinho para organizar papéis e, talvez, encontrar algum sentido para o legado de meus antepassados. As paredes de taipa da casa principal, erguidas com uma robustez que desafiava o esquecimento, pareciam absorver a pouca luz que ousava penetrar pelas janelas embaçadas, conferindo ao interior uma penumbra eterna e carregada de memórias não verbalizadas. Eu estava ali há pouco mais de 2 semanas, mas a cada anoitecer, a solidão que eu esperava encontrar se transformava numa presença opressora, quase palpável, que preenchia cada canto e cada fresta daquela edificação antiga. O silêncio da noite no campo tem uma qualidade diferente, uma profundidade que a urbe jamais conhecerá, um silêncio que grita com o peso do invisível, da ausência, e que, naquela fazenda, parecia ser a própria voz de algo muito antigo e vigilante. Eu sentia, com uma certeza desconfortável que permeava meus pensamentos mais íntimos, que alguma coisa, ou alguém, compartilhava aqueles domínios comigo, observando cada um dos meus passos com uma curiosidade fria e implacável. À medida que os dias se convertiam em noites cada vez mais longas, o ambiente da fazenda começou a revelar suas camadas mais sombrias, desvelando uma sinfonia perturbadora que desafiava qualquer explicação racional.
Os cães da propriedade vizinha, que ficava a quilômetros de distância, começaram a uivar incessantemente durante a madrugada, um lamento prolongado e agonizante que parecia cortar o ar pesado e úmido das serras, e que não cessava até o primeiro raio de sol pálido tocar o horizonte. Dentro de casa, os estalos na madeira do assoalho e das vigas tornaram-se mais frequentes, mais definidos, não mais o simples assentamento da velha estrutura, mas sim sons que pareciam ter uma intenção, um padrão, como se passos lentos e pesados percorressem os cômodos vazios do andar de cima, arrastando algo ou apenas sentindo o chão sob um peso invisível. A sensação de estar sendo observado se intensificou, tornando-se uma pressão constante nas costas, um frio que subia pela nuca, fazendo com que eu me virasse abruptamente inúmeras vezes, apenas para encontrar o vazio impenetrável da escuridão ou as sombras dançantes que a luz moribunda da vela projetava nas paredes. Meus nervos estavam em frangalhos, o sono era um luxo inatingível e as madrugadas eram passadas em um estado de alerta paralisante, ouvindo, esperando, tentando decifrar a natureza daquela presença que me roubava a paz e a sanidade, sempre com a respiração ofegante e irregular que eu mal podia controlar. O terror atingiu seu ápice numa noite particularmente tempestuosa, quando o vento uivava como um espírito atormentado e a chuva batia contra as janelas com uma fúria descontrolada, camuflando sons sutis que antes me assombravam, mas também amplificando a sensação de isolamento e vulnerabilidade. Eu estava em meu quarto, tentando ler sob a fraca luz de uma lamparina a querosene, quando um arranhão suave, mas insistente, começou na porta de madeira maciça que dava para o corredor. Não era o roçar de um galho, nem o som da chuva, era um raspado deliberado, um movimento lento e ritmado que parecia querer rasgar a barreira entre eu e o inexplicável. Meu coração disparou no peito, um tambor frenético que ecoava em meus ouvidos, e cada fibra do meu corpo se contraiu em um pavor gélido, paralisando-me na cadeira. O cheiro, então, veio. Um odor acre e terroso, como de terra úmida e algo em decomposição que havia sido perturbado de seu sono eterno, invadiu minhas narinas, misturando-se ao ar já pesado e elétrico da tempestade, fazendo-me engasgar. E então, um suspiro. Um som úmido e gutural, quase um gemido, que parecia vir de trás da porta, tão próximo que eu podia sentir o hálito frio daquele que o emitia, e o rangido sutil da maçaneta, que girou 1 milímetro, talvez 2, mas o suficiente para quebrar minha última barreira de negação e me confrontar com a certeza de que algo estava ali, do outro lado, esperando, ou apenas observando, com uma paciência sinistra e sem limites. Eu não sei quanto tempo permaneci naquele estado de catalepsia, os olhos arregalados fixos na porta escura, o corpo suando frio e tremendo incontrolavelmente, enquanto o cheiro nauseante e os sons sibilantes persistiam, uma tortura sensorial que parecia durar uma eternidade. Mas, em algum momento, a tempestade amainou e, com ela, os sons cessaram e o odor fétido começou a se dissipar, deixando para trás apenas o silêncio molhado da madrugada. Quando o primeiro fio de luz cinzenta do amanhecer filtrou-se pela janela, revelando o quarto empoeirado, a porta estava fechada, mas não trancada, e não havia sinais visíveis do que havia acontecido, nenhuma marca de arranhões, nenhum vestígio físico do terror que eu havia experimentado. No entanto, a evidência mais profunda estava gravada em minha alma, na sensação permanente de pavor que ainda me corroía, na exaustão física e mental que me dominava, e na certeza inabalável de que eu havia sido visitado por algo de outro mundo, algo que habitava aquela fazenda muito antes de mim. Eu não olhei para trás. Juntei minhas poucas coisas essenciais e saí da propriedade sob o sol tímido que tentava furar as nuvens, sem a menor intenção de retornar ou de desvendar os mistérios daquela terra amaldiçoada. A vastidão das serras, que antes me parecia apenas bela, agora era um cenário de silêncios espectrais, um labirinto de segredos insondáveis que guardavam o eco dos lamentos e dos suspiros noturnos. A distância da cidade não era mais um desafio, mas uma fuga, cada quilômetro me afastando daquele lugar onde o medo se tornou uma entidade, onde a sanidade parecia uma corda bamba prestes a arrebentar. Meu nome é Elias. Era o inverno de 1998 e eu me encontrava isolado em uma fazenda antiga, quase engolida pela densidade impiedosa da floresta amazônica, na fronteira esquecida entre o Pará e o Mato Grosso, um lugar onde o tempo parecia se curvar e os ecos distorcidos do passado ainda sussurravam entre as folhas úmidas e o emaranhado de cipós, um território onde a civilização era apenas uma memória distante e real. A propriedade,
Um legado de família que havia passado por gerações de silêncios, mistérios e abandonos inexplicáveis, estava há anos em desuso, com suas estruturas apodrecendo lentamente sob o sol inclemente e as chuvas torrenciais, e eu fui o tolo, o mais jovem e ingênuo da linhagem, que se propôs a passar uma temporada ali, apenas para inspecionar, avaliar os danos irrecuperáveis e talvez, em um devaneio romântico e perigoso, reviver um pouco daquela terra esquecida pelos deuses e pelos homens, um pedaço de inferno verde que exalava uma aura de melancolia e desespero. A casa principal, uma construção robusta de madeira escura e telhas corroídas pelo tempo e pelos elementos, ressoava com a história pesada de décadas, de vidas que se perderam no tempo e no esquecimento, de suores e lágrimas que se impregnaram indelevelmente nas tábuas do assoalho e nas paredes, e o silêncio ali era tão denso, tão palpável, que parecia ter peso próprio, uma entidade silenciosa e opressora que esmagava qualquer som que não fosse o incessante e agoniante zumbido dos insetos, o crocito distante e melancólico de algum pássaro noturno, ou o murmúrio constante e ameaçador do rio que serpenteava a quilômetros de distância, como uma veia pulsante da própria floresta. Os vizinhos mais próximos, se é que se podia chamar de vizinhos em um lugar tão remoto, estavam a horas de distância por trilhas quase intransitáveis, onde a mata se fechava sobre si mesma, criando um labirinto verde e sombrio, o que garantia uma solidão quase perfeita, uma bolha de isolamento que, a princípio, parecia ser o paraíso almejado, um refúgio de paz e introspeção. Eu sempre fui um homem cético, prático, com os pés fincados na realidade concreta e tangível, descrente de lendas e contos de assombração que os poucos e temerosos moradores locais sussurravam com olhos arregalados sobre a floresta e os antigos donos daquelas terras. Histórias de pactos sombrios e de entidades primordiais que habitavam as sombras mais profundas da Mata Virgem. A princípio, a quietude era um bálsamo bem-vindo, um refúgio da agitação ensurdecedora do mundo civilizado, um lugar para pensar e para descansar a mente exausta, mas aos poucos, essa mesma quietude começou a se tornar ameaçadora, carregada de uma expectativa sombria e palpável, como se o próprio ar por si só pressentisse algo que eu, em minha ignorância presunçosa e autoimposta, ainda não conseguia decifrar completamente. O cheiro da umidade profunda da floresta e da terra molhada, misturado ao aroma mofado e adocicado da casa antiga, grudava na pele e nas roupas, impregnava cada fibra do meu ser, uma lembrança constante da vastidão viva, selvagem e implacável que me cercava, e da minha insignificância diminuta perante a sua magnitude assustadora, uma insignificância que lentamente se transformava em um pavor crescente e incontrolável. Conforme as semanas se estenderam, arrastando-se preguiçosas e, ao mesmo tempo, estranhamente aceleradas, como se o tempo ali tivesse uma cadência própria, as noites na fazenda adquiriram uma camada de escuridão que eu jamais havia experimentado em toda a minha existência, nem mesmo nos lugares mais remotos que já visitei. Não era apenas a ausência de luz, a escuridão comum que se instala após o pôr do sol, mas uma escuridão que parecia respirar, que se movia nas bordas da minha visão periférica, insinuando formas e sombras disformes, quase maleáveis, que desafiavam a lógica, a razão e a minha própria sanidade, que começava a dar os primeiros sinais de fragilidade. Comecei a ouvir coisas, pequenos estalos vindos do assoalho de madeira, não os rangidos habituais e esperados de uma casa velha se acomodando sob o peso dos anos e das variações de temperatura e umidade, mas ruídos ritmados, quase como passos lentos e arrastados, que pareciam ecoar de cômodos vazios e fechados, onde eu tinha certeza absoluta de estar sozinho, de ser o único ser vivo, pulsante e consciente ali dentro. As árvores ao redor da casa, gigantes ancestrais da Amazônia, com suas copas densas e intrincadas que bloqueavam até a mais tenue luz estelar, criando um dossel impenetrável, pareciam uivar com o vento, mas havia algo diferente no som que vinha delas, um lamento quase humano, gutural, prolongado e carregado de uma melancolia antiga, que se misturava aos gritos estridentes e repentinos dos animais noturnos, sempre mais próximos da casa do que o normal, com um tom de desespero e agonia que me revirava o estômago e arrepiava a nuca. O gado, que eu tentava cuidar com alguma dedicação e esperança inicial, tornava-se inexplicavelmente inquieto e agitado ao anoitecer, mugindo de forma agônica e batendo com a cabeça e os chifres nas cercas do curral com uma força brutal, como se tentasse desesperadamente escapar de uma ameaça invisível, mas terrivelmente presente e tangível, que os assombrava e os impelia ao pânico irracional. Meus dois cachorros, o Baco e a Lua, antes brincalhões, leais e protetores, agora passavam as madrugadas encolhidos sob a varanda da frente,
com os olhos fixos na escuridão impenetrável da floresta, latindo esporadicamente para o nada aparente, com pelos eriçados, um rosnado baixo, contínuo e aterrorizante que nunca cessava, nem mesmo quando eu tentava acalmá-los com carícias e palavras mansas, ignorando completamente minha presença e meus esforços. A sensação de estar sendo vigiado tornou-se uma constante inegável, um frio gélido que me percorria a espinha, uma pressão invisível e pesada nas costas, me fazendo virar subitamente, procurando por algo ou alguém, apenas para encontrar o vazio, a densidade opressora da floresta, que parecia fechar-se ainda mais sobre a casa, prendendo-me em seu abraço úmido e ameaçador, um abraço que prometia mais do que apenas um simples fim, mas uma absorção completa e assustadora. As tentativas desesperadas de racionalizar os eventos, de encontrar explicações lógicas, mundanas e naturais para o que eu estava vivenciando, tornaram-se fúteis e dolorosas, pois a cada dia que passava, a linha tênue e frágil entre o que era real e o que era fruto do meu cansaço mental extremo e da privação de sono se desfazia de forma assustadora, esfarelando-se como areia fina entre os dedos, levando consigo qualquer resquício de lucidez. Eu jurava, com uma convicção que antes me seria estranha, ouvir o som inconfundível de galhos secos quebrando na floresta, mais perto do que o habitual, seguido de um silêncio absoluto e antinatural, um silêncio que engolia todos os outros sons da mata, como se a própria natureza prendesse a respiração em reverência ou, mais assustadoramente, em medo. As sombras projetadas pela luz bruxuleante e amarelada da lamparina na parede do meu quarto, o único cômodo que eu ainda me sentia minimamente seguro para habitar, ganhavam vida própria, dançando e esticando-se em formas disformes, quase humanoides, que pareciam espreitar por trás dos móveis empoeirados, dos panos jogados sobre cadeiras velhas, movendo-se com uma intenção que gelava o sangue nas veias e fazia meu coração pular no peito. Eu passava horas em claro, noites a fio, com os olhos arregalados e injetados de sangue, fixos na porta do quarto, sentado na beira da cama dura, com um facão enferrujado e pesado em minha mão trêmula, suada, esperando por algo que eu não conseguia nomear, mas que sentia a presença pesada, opressora e maligna, logo ali do outro lado, apenas separada por uma fina e frágil camada de madeira velha e desgastada pelo tempo e pela umidade constante. O cheiro de terra molhada e mato, antes apenas uma característica inofensiva e natural do ambiente externo, agora parecia vir de dentro da casa, impregnando o ar com um hálito frio e úmido, um odor de decomposição, de mofo e estagnação que me revirava o estômago e me impelia ao vomito, um cheiro que parecia pertencer a algo que não deveria estar ali. Eu cochilava em breves intervalos, pequenos lapsos de sono perturbado e repletos de pesadelos vívidos, apenas para ser acordado abruptamente por um sussurro quase inaudível, mas claramente audível, que parecia chamar meu nome, vindo de algum lugar entre as paredes ocas e infestadas de cupins, um sussurro que era ao mesmo tempo familiar e terrivelmente estranho, como uma voz distorcida pelo tempo, pela podridão e por uma intenção maligna e indizível. A distância do vizinho mais próximo já não era apenas uma questão geográfica, uma informação banal no mapa da região, mas uma prisão, um isolamento cruel e inescapável que me garantia que ninguém viria, que eu estava completamente sozinho para enfrentar o que quer que fosse que me assombrava, e a percepção gelada de que a sanidade estava se esvaindo tão rapidamente quanto a luz do dia, dissolvendo-se na escuridão avassaladora. Era o terror mais profundo e paralisante de todos os medos que eu já havia conhecido. Uma noite, que parecia se estender por uma eternidade de agonia e desespero, o terror atingiu o ápice de sua crueldade implacável, desnudando a fragilidade da minha mente e a insignificância patética da minha existência perante algo tão antigo e poderoso. O vento uivava lá fora como um coro infindável de almas perdidas e condenadas, um lamento que parecia vir do mais profundo abismo da floresta, de uma boca invisível e gigantesca, e os cachorros, antes apenas medrosos e inquietos, agora estavam em um frenesi descontrolado de latidos agudos e gemidos abafados, arranhando desesperadamente a porta da frente, tentando com todas as suas forças e instintos primitivos forçar a passagem para dentro da casa, para o que eles percebiam como um abrigo precário e talvez inútil. Eu estava na cozinha, a luz trêmula da lamparina lançando sombras dançantes e macabras nas paredes úmidas, tentando inutilmente fazer um chá para acalmar os nervos em frangalhos que já não respondiam mais aos meus comandos, quando um som alto e seco, como um punho socando violentamente madeira podre e oca, ecoou na parede dos fundos, vindo diretamente do quarto principal, um cômodo que eu havia evitado com pavor desde o início por causa do cheiro forte de mofo, estagnação e uma energia gélida e repulsiva que parecia emanar do próprio chão.
Meu coração disparou, batendo de forma tão violenta, errática e irregular que parecia querer escapar do meu peito, atravessar as costelas e pular para fora, em busca de qualquer fuga desesperada. A luz da lamparina vacilou com a intensidade do som, quase se apagando por completo, mergulhando o cômodo em uma penumbra ainda mais densa e ameaçadora, onde as sombras pareciam ganhar consistência e volume, tornando-se formas indefinidas. E então, um som distinto, inconfundível, o som de algo pesado se arrastando lenta, agonizante e inexoravelmente pelo chão de madeira do quarto, vindo diretamente em minha direção, a cada arrastar, mais próximo. Eu podia ouvir o arrastar, o raspar áspero e lento da madeira contra o que quer que fosse que se movia, intermitente, como se a coisa parasse, escutasse atentamente cada um dos meus batimentos cardíacos, e então continuasse seu avanço, cada vez mais próxima da porta da cozinha, diminuindo a distância entre nós a cada segundo, que parecia uma eternidade dilacerante. Eu me esgueirei para trás da velha e pesada mesa de madeira, que rangia sob meu peso e terror, o facão em minhas mãos tremendo incontrolavelmente, os nós dos dedos brancos de tanta força que eu exercia no cabo. O ar tornou-se glacial, um frio que penetrava os ossos e a alma, e o cheiro de terra, podridão e algo mais, algo indescritível, metálico e adocicado, intensificou-se a ponto de me sufocar, de queimar minhas narinas e garganta, enchendo meus pulmões com uma sensação de morte iminente. O arrastar parou, abruptamente, bem em frente à porta da cozinha. Um silêncio ensurdecedor preencheu a casa, um silêncio que era mais aterrorizante que qualquer grito, quebrado apenas pela minha respiração ofegante, superficial, e os gemidos abafados e desesperados dos cachorros lá fora, que pareciam prever o fim. Então, um rangido lento e agoniante. A maçaneta da porta da cozinha girou. Devagar, com uma precisão sinistra. O rangido parou. E então, o som de algo, de alguém. Respirando pesadamente do outro lado da porta, um som úmido, gutural, um rosnado quase inaudível, mas que me gelou até os ossos, paralisando cada músculo do meu corpo, petrificando-me no lugar. Eu não vi o que era, não precisei ver para sentir o terror. Aquele som, aquela respiração e o cheiro nauseabundo ficaram gravados na minha alma para sempre, uma marca indelével do que se esconde na escuridão mais profunda da floresta amazônica e na alma perturbada daquelas terras esquecidas e amaldiçoadas, um lembrete eterno de que a razão é apenas uma ilusão frágil diante do verdadeiro horror que espreita nas sombras. Meu nome é Rafael. A história que eu vou contar se desenrolou em uma fazenda centenária na Serra Gaúcha, um lugar tão isolado que a cidade mais próxima era só um ponto distante no horizonte montanhoso, perdida no tempo, por volta de 1998, um ano de colheitas amargas e pressentimentos sombrios. Eu tinha acabado de assumir a responsabilidade pela propriedade da família depois que meu avô faleceu, um homem de poucas palavras que raramente falava sobre o passado sombrio daquelas terras, mas cujos olhos sempre carregavam um véu de melancolia e um medo quase palpável, uma apreensão silenciosa que só agora eu compreendia em sua verdadeira dimensão e em seu peso esmagador. A casa grande, com suas paredes de pedra úmidas e o telhado de telhas coloniais gastas pelo tempo e pelas intempéries, parecia respirar uma atmosfera densa e pesada, como se guardasse segredos antigos em cada rachadura de sua estrutura decrépita, um peso opressor que se intensificava à medida que o sol se punha e as sombras alongadas do crepúsculo, com seus tons arroxeados e cinzentos, engoliam os arredores, transformando a paisagem bucólica em um cenário de apreensão e isolamento claustrofóbico, um labirinto de medos ancestrais. Os dias eram de trabalho árduo e um silêncio quase sepulcral, quebrado apenas pelo coaçar distante e melancólico dos sapos no açude e pelo mugido lamentoso do gado, um som que, com o cair da noite e a ascensão da lua pálida no céu enegrecido, adquiria um tom quase fúnebre, reverberando no ar gélido e rarefeito da serra, como um lamento por almas perdidas. Eu nunca fui de acreditar em contos de assombração, sempre me considerei um homem prático, com os pés firmemente fincados na terra dura da realidade, mas o ar daquele lugar, especialmente à noite, tinha uma qualidade diferente, um frio que não vinha apenas da temperatura ambiente, mas que parecia penetrar os ossos, uma sensação inebriante e constante de que eu não estava realmente sozinho, de que algo mais, algo invisível e antigo, com uma malevolência palpável, compartilhava aquele espaço comigo, observando cada um dos meus movimentos com uma paciência glacial e uma intenção perturbadora,
quase predatória. O cheiro de terra molhada e mato seco se misturava a um odor estranho, quase metálico e rançoso, que surgia e desaparecia com as correntes de vento traiçoeiras. Um cheiro que eu não conseguia identificar, mas que evocava uma sensação de putrefação e mistério insondável, aguçando meus sentidos a um nível de paranoia e mantendo-me em um estado constante de alerta e apreensão nervosa. O tempo na fazenda era ditado por um ritmo lento e primitivo, quase primordial, onde cada estalo na madeira velha e ressecada, cada farfalhar das folhas secas ao vento fantasmagórico, ganhava uma proporção assustadora, transformando o cotidiano em uma espera angustiante e interminável pelo desconhecido, pelo que espreitava além dos limites tênues da minha visão, oculto nas sombras profundas e impenetráveis da noite serrana, aguardando pacientemente seu momento de se revelar em todo o seu horror primordial. A primeira coisa estranha que notei foram os animais, uma mudança sutil mas profundamente perturbadora no comportamento do gado, que antes calmo e acostumado à minha presença, agora se agrupava nas partes mais iluminadas dos currais, evitando os cantos escuros e mugindo com uma frequência incomum, um lamento que parecia mais um aviso desesperado do que uma simples chamada por alimento, especialmente ao entardecer, quando a névoa densa e pegajosa subia do vale e envolvia tudo em um manto branco e espesso, distorcendo as formas e ampliando os sons. Os cães de guarda, antes destemidos e alertas, passaram a ficar agitados, sem motivo aparente, latendo para o vazio no meio da noite, rosnando para algo que eu não conseguia ver, com os pelos eriçados e os olhos fixos em pontos obscuros do campo aberto, um comportamento que me gelava a espinha, pois sabia que a sensibilidade deles para o inexplicável e o sobrenatural era muito maior que a minha, e que eles sentiam algo que meus olhos mortais não podiam captar, uma presença etérea, malévola e profundamente antiga que os aterrorizava. Eu passava horas tentando encontrar a causa de sua aflição, vasculhando os arredores com uma lanterna fraca e oscilante, mas nunca encontrava nada. Apenas o silêncio pesado e o vento gélido que parecia sussurrar segredos antigos através das árvores retorcidas, carregando um eco de vozes distantes e distorcidas, vozes que pareciam me chamar pelo nome. Um chamamento quase inaudível, mas que ressoava em minha mente, perturbando minha paz e minando minha sanidade. Comecei a ouvir estalos na madeira da casa, não os estalos normais de um imóvel antigo que se assenta ou trabalha com a mudança de temperatura, mas batidas rítmicas e suaves, vindas de dentro das paredes, como se algo estivesse arranhando a madeira do lado de dentro, tentando forçar sua saída, um som que me fazia prender a respiração em um pavor gelado, esperando que parasse, mas que só aumentava em intensidade e frequência à medida que a noite avançava, transformando meu sono em uma tortura interminável, um purgatório de sons e sussurros. A sensação de estar sendo vigiado tornou-se constante, uma opressão silenciosa que pesava sobre mim em todos os momentos, fosse eu dentro da casa ou no campo. Sentia olhares invisíveis me perfurando, uma presença gélida que acompanhava cada passo meu, espreitando das sombras mais profundas, um arrepio constante na nuca, como se um hálito frio e úmido estivesse sempre muito próximo, prestes a tocar minha pele desprotegida, um contato que eu temia mais do que a própria morte. As noites se tornaram um palco para essa orquestra de medos, onde o vento uivava como um espírito atormentado em sua agonia e as sombras dançavam de forma ameaçadora nas paredes, transformando objetos familiares em figuras grotescas e disformes, alimentando a paranoia que lentamente começava a se instalar em minha mente, corroendo minha sanidade, dia após dia, noite após noite, naquela fazenda perdida no tempo, onde o sobrenatural parecia ter fincado raízes profundas, esperando para se manifestar em sua plenitude sombria e aterrorizante, devorando tudo em seu caminho. Certa noite, a chuva caiu torrencialmente, uma tempestade furiosa que castigava a casa e a terra com uma violência implacável, e os raios rasgavam o céu enegrecido em flashes intermitentes de luz estroboscópica, iluminando por breves instantes as formas distorcidas das árvores lá fora, que pareciam garras esqueléticas esticando-se na escuridão profunda, uma visão que aumentava exponencialmente o clima de terror e isolamento claustrofóbico, selando-me dentro daquela fortaleza de medos. Eu estava na cozinha tentando aquecer um pouco de café no fogão a lenha, cujo fogo era a única fonte de calor e conforto, quando um rangido arrastado vindo do andar de cima fez meu coração saltar no peito, um som que não era da casa, mas sim de algo se arrastando pesadamente pelo assoalho de madeira, um ruído seco e úmido, como se um corpo sem vida estivesse sendo puxado sem cuidado, causando arrepios profundos que percorreram todo o meu corpo, da nuca aos pés, congelando-me no lugar. As luzes bruxuleavam com os picos de energia causados pela tempestade, mergulhando o ambiente em uma escuridão quase total por segundos preciosos e aterrorizantes,
e nesses intervalos, a sensação de não estar sozinho era avassaladora, uma presença densa e gélida que parecia preencher todo o ar, envolvendo-me em um abraço frio e sufocante, uma entidade de pura malevolência e ódio ancestral. Eu tentei me convencer de que era o vento, a estrutura antiga, qualquer coisa lógica e racional, mas o som persistia, movendo-se de um cômodo para outro, às vezes parando bem acima de onde eu estava, como se me observasse através do teto, com uma curiosidade mórbida e uma paciência infinita, um predador invisível que aguardava o momento certo para se revelar em sua forma mais hedionda. Os cães, lá fora, estavam em um frenesi de latidos e uivos, um coro aterrorizante que anunciava a proximidade de algo horripilante, algo que eles, em sua inocência animal, conseguiam ver e sentir em sua totalidade espectral, e eu podia ouvi-los arranhando desesperadamente a porta do galpão, como se quisessem fugir de algo que os caçava nas sombras encharcadas e impiedosas da noite. Um cheiro pútrido, de terra revolvida e carne em decomposição avançada, invadiu a cozinha, um odor nauseabundo que me fez recuar, cobrindo o nariz com a mão, enquanto a névoa fria da serra, empurrada pelo vento gélido, se esgueirava pelas frestas da janela, formando figuras etéreas que pareciam se contorcer e dançar no ar rarefeito, como almas penadas buscando redenção, ou talvez, vingança e tormento eterno. Eu podia jurar que vi uma sombra, mais escura que a própria escuridão, passar rapidamente pela janela da cozinha, uma silhueta alta e distorcida, movendo-se com uma agilidade antinatural e sobrenatural, um vislumbre fugaz que solidificou o terror em minha mente, transformando a dúvida em uma certeza gelada de que eu estava diante de algo que desafiava toda a lógica e a razão humana, algo verdadeiramente maligno que habitava aquelas terras e agora tinha me escolhido como seu próximo e indefeso alvo, um brinquedo para sua crueldade. A noite se tornou uma eternidade de sons inexplicáveis e vislumbres aterrorizantes, um pesadelo acordado onde a linha tênue entre a realidade e o sobrenatural se desfazia por completo, deixando-me à mercê de forças ancestrais e implacáveis, cujos motivos eram tão obscuros quanto a própria escuridão que os envolvia, e cujos olhos invisíveis me fitavam com uma fome insaciável. No auge da tempestade, quando a casa inteira parecia gemer e tremer sob o impacto das rajadas de vento e da chuva violenta que castigava o telhado com fúria cega, os estalos no andar de cima se intensificaram dramaticamente, transformando-se em batidas fortes e ritmadas, como se algo pesado estivesse sendo derrubado repetidamente no chão de madeira, reverberando por toda a estrutura da casa, um som gutural e opressor que fazia o chão vibrar sob meus pés, um som que não tinha nenhuma explicação terrena, nenhuma lógica possível, apenas a manifestação pura e inquestionável do terror primordial. Eu me encolhi no canto da cozinha, paralisado pelo pavor avassalador, com os olhos fixos na escada escura que levava ao andar superior, de onde os sons pareciam emanar com uma força renovada e uma intenção deliberada, imaginando com horror o que poderia estar lá em cima, que tipo de criatura ou entidade seria capaz de produzir tal tormento, e a imagem de uma forma disforme, sombria e com olhos incandescentes, fixos em mim, materializou-se em minha mente aterrorizada, causando um calafrio tão intenso que senti meus ossos tremerem e meus dentes baterem. De repente, um silêncio absoluto e ensurdecedor caiu sobre a casa, um silêncio ainda mais aterrorizante que os ruídos anteriores, um vazio opressor que parecia engolir todo e qualquer som, até mesmo o barulho da tempestade lá fora, deixando apenas o som da minha própria respiração ofegante e rápida quando, na escuridão úmida e fria, uma pausa dramática e macabra que antecedia o clímax inevitável de todo o horror que me envolvia. Então, um som suave e arrastado começou a descer a escada, um rangido lento e agoniante de madeira velha sob um peso imenso, um som que se tornava mais distinto a cada degrau, e eu podia ouvir os arranhões de algo pontiagudo raspando na madeira envelhecida, um som que se aproximava inexoravelmente, passo a passo, centímetro a centímetro, em direção ao andar de baixo, em direção a mim, que estava ali, petrificado, sem conseguir sequer mover um músculo, com o coração batendo descontroladamente no peito, um tambor frenético anunciando o inevitável, a chegada da coisa que me atormentava com tanta crueldade. Uma sombra densa e amorfa começou a surgir na base da escada, uma forma que parecia absorver a pouca luz que vinha da lareira, crescendo em tamanho e em intensidade. Um vulto gigantesco e disforme, com contornos imprecisos, mas uma presença maligna e inegável, que se materializava lentamente diante dos meus olhos arregalados de pavor, preenchendo o ambiente com um frio glacial e um fedor de morte e decomposição, um cheiro que grudava na garganta. A última coisa que senti antes da escuridão me envolver completamente e me arrastar para o abismo foi um hálito gélido e pútrido em meu rosto, um bafo que carregava o cheiro de mofo,
terra e decomposição, e os olhos vermelhos, incandescentes como brasas infernais, fixos nos meus, tão próximos que eu podia sentir o calor sobrenatural que emanava deles, um olhar de ódio puro e ancestral, que me atravessava a alma e me consumia por dentro, antes que tudo se tornasse um abismo de sombras e silêncio eterno, um fim que não era um fim, mas o começo de um tormento eterno naquelas terras esquecidas pela luz e pela esperança, para sempre à mercê da entidade sombria que ali residia e clamava por minha alma. A fazenda se tornou meu túmulo, e o eco dos meus gritos silenciados, a melodia constante e perturbadora daquele lugar amaldiçoado.